Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, curiosidades sobre a Páscoa. Neste vídeo, vamos explorar fatos fascinantes e muitas vezes desconhecidos sobre essa celebração tão especial. Desde suas antigas origens até as tradições modernas. Há muito mais na Páscoa que apenas ovos de chocolate e coelhinhos fofos. Prepare-se para uma jornada de descobertas enquanto desvendamos os segredos por trás dessa festividade tão querida ao redor do mundo. Mas, antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amigo. Afinal, a gente não quer que o coelhinho da Páscoa se esqueça de você. Tradição. Na tradição cristã, Jesus foi crucificado e sepultado numa sexta-feira, mas ressuscitou na madrugada de domingo. O domingo anterior ao dia da Páscoa é o domingo de Ramos, quando se celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Ovos de Páscoa. O costume de se trocar ovos na Páscoa começou nos primórdios da tradição da data, mas a substituição dos ovos de verdade pelos de chocolate veio no século XIX, primeiramente na Alemanha. O ovo é um símbolo do nascimento e da renovação da vida, o mote da celebração da Páscoa. Celebrações. É a partir da Páscoa que todas as outras datas do calendário são estabelecidas. Os cristãos passam a festejá-la no primeiro domingo depois da primeira lua cheia do outono, no hemisfério sul. 2 dias antes do domingo de Páscoa é a Sexta-feira Santa. 40 dias antes é a Quarta-feira de Cinzas. E, portanto, 43 dias antes é o Carnaval. A ressurreição. Com a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa ganhou um terceiro significado, a passagem da morte para a vida. Os cristãos utilizam a comemoração para relembrar a imolação do Filho de Deus, que com seu sacrifício livrou os homens dos seus pecados. A libertação, que para os judeus foi física, se tornou também espiritual. Tudo acontece de acordo com a Europa. No hemisfério norte, a Páscoa é comemorada no início da primavera e também celebra o fim do inverno, a volta da vida, segundo o historiador Venerável Bede, do século VIII. O próprio nome em inglês para a celebração mostra isso. Éster, que deriva da Eostre, deusa anglo-saxã do amanhecer. Ambas as palavras representam um renascimento depois da escuridão, a restauração. Se você chegou até aqui, é porque está gostando do vídeo. Então, seja um bom menino e deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com um amigo. De onde vem a palavra Páscoa? A origem da palavra Páscoa é hebraica. Vem de Pesach, que significa passagem. Desculpa se o hebraico não foi bom. Comemora um marco na história do povo judeu, a travessia do Mar Vermelho, ao se libertar de um longo período de escravidão no Egito. Com esse sentido, a Páscoa foi instituída no ano de 1513 a.C. Antes disso, a data era utilizada pelos povos que habitavam a bacia do Mediterrâneo para prestar sacrifícios de gratidão aos deuses pela colheita, que ocorria na primeira lua cheia da primavera. A Páscoa para os judeus significa algo diferente do que para os cristãos. A Páscoa judaica, ou Psach, é comemorada no 14º dia de Nissan, o mês do calendário lunar, que é seguido pelos judeus, e diferentemente da Páscoa cristã, a festa relembra a libertação dos hebreus de um longo período de escravidão no Egito. Uma série de rituais marca a festa, celebrada durante 8 dias. Entre eles, figura Seder, um banquete no qual é recontada toda a história da fuga do Egito. Esta refeição inclui uma série de alimentos com funções simbólicas. Visão cristã. Os católicos acreditam que a ressurreição de Cristo ocorreu próximo ao equinócio da primavera, no hemisfério norte, em um dia de lua cheia. Por isso, em 325 d.C., o Concílio da Niceia estabeleceu que a festividade sempre cairia no primeiro domingo depois que ambos os eventos ocorressem. Com a introdução do calendário gregoriano em 1582, o cálculo da data passou a ser feito pelo calendário lunar, cujo mês tem 22 dias. A Páscoa é celebrada desde então no primeiro domingo depois da lua cheia eclesiástica pós-equinócio. Domingo de Ramos.
O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa. A data recebeu este nome em referência ao trecho bíblico que narra a visita de Jesus Cristo a Jerusalém, poucos dias antes da sua crucificação. Ao saber que Cristo estava próximo da cidade, a população cortou ramos de árvores, ramagens de folhas e de palmeiras para recebê-lo. Ele entrou no lugar no dia seguinte, montado em um jumento. Ele foi recebido com um abanar de folhas e os clamores de Rei dos Judeus, Hosana ao Filho de Davi e salve o Messias. A manifestação causou muita inveja nos poderosos da região, que começaram a se organizar para condenar Jesus à morte. E detalhe, os poderosos eram romanos. Porque os judeus e os cristãos comemoram a Páscoa de formas diferentes. Então, não sei se vocês sabem ou se lembram, mas Jesus Cristo era judeu. Dessa forma, ele e sua família celebravam a Páscoa muito antes de tudo acontecer. Então, já era uma tradição desse povo. Com a vinda de Jesus Cristo e sua morte, se estabeleceu a religião judaica cristã, que foi criada a partir da vida de Jesus Cristo. Então, não tinha como eles seguir uma religião que ainda nem existia. Portanto, as celebrações oriundas da crença de Jesus, junto à crença dessa nova religião criada a partir dele, meio que se fundiram e tomaram outros significados. Mas isso não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Toda crença é válida e deve ser respeitada. Muito obrigada, gente, por terem chegado comigo até aqui. E aí, gostou do vídeo? Sabia de tudo isso? Algum desses fatos foi uma novidade para você? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amigo. E só para lembrar, todos os links estão aqui na descrição. Tchau e feliz Páscoa!